Numa tarde, sentada no banco de trás da igreja, após mais uma reunião onde lutou para cantar, ela chorou em silêncio. Mas não era um choro de revolta, mas de cansaço. E ali, naquele momento, ela sussurrou: Deus, estou desanimada. Naquele instante, o Senhor não respondeu com trovões, mas com uma paz sutil, quase imperceptível, que tomou seu coração. Através de um versículo lido naquela noite, Anne entendeu: o desânimo não era o fim da sua jornada, mas o começo de uma nova dependência de Deus. E eu queria ler esse versículo que você abriu aí, que está em Isaías 40, verso 31. Acho que está errado ali o endereço, mas é o 31. O texto está certo. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, na Tua presença, Pai. Senhor, que o Senhor possa falar de uma maneira extraordinária ao nosso coração, Senhor Jesus. Que tudo que for dito e falado e feito aqui, Pai, nesta noite, venha glorificar o Teu nome de alguma forma, Pai. Colocamos todo o nosso ser no Seu altar, Pai, para que o Senhor nos use na medida do Teu querer. Amém? Glória a Deus. Então, o tema desta palavra de hoje é: quando o desânimo bate a porta, como renovar as forças em Deus? Vou repetir de novo para você. Quando o desânimo bate a porta, como renovar as forças em Deus? Amém? Esse é o título da nossa palavra de hoje. Então, Isaías, ele escreve ao povo em meio ao cativeiro da Babilônia. O povo tinha sido levado cativo. O povo tinha sido levado para uma terra que não era a terra deles, que não tinha os mesmos costumes. Foi um tempo de exílio, de perdas e grande desânimo. O sentimento era de abandono, de fraqueza e até de questionamento sobre aonde estava Deus. Você já se perguntou isso? Algumas épocas na sua vida, assim? Aonde está Deus? Senhor, eu tenho tentado tudo, tenho me esforçado, tenho me empenhado. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, declara: aqueles que confiam no Senhor não apenas sobrevivem, não apenas vivem dia a dia, eles são renovados. O propósito desse texto é nos lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança em Deus é a fonte da nossa renovação. Amém? Então, primeira coisa que eu gostaria que você levasse em consideração hoje: o desânimo é real, mas não é o fim. Você pode repetir isso? O desânimo é real, mas não é o fim. Reconhecer a nossa limitação humana, muitas vezes a gente precisa fazer isso. Reconhecer a nossa limitação, reconhecer que nós estamos cansados. Salmo 103, verso 14 diz que, porque nós somos pó. Nós somos pó, meu irmão. Muitas vezes pensamos que nós somos super-heróis gospel. Super gospel seria o super-herói da igreja, né? Super gospel, ativar. Como se fosse vergonha mostrar nossas fraquezas. Nós, da igreja, nós temos essa limitação de a gente não quer passar para ninguém que a gente está triste. A gente não quer passar para ninguém que a gente muitas vezes precisa chorar. A gente não quer demonstrar fraqueza. Mas deixa eu te lembrar, nós somos pó. Rocha é o Senhor, nós somos pó.
E Deus, a sua palavra diz em Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Que tal hoje nos apresentarmos nossas vulnerabilidades a Deus? Que tal hoje você falar, Senhor, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou cansado. Que tal reconhecer que precisamos de um irmão? Meu irmão, muitas vezes você precisa de um irmão. Muitas vezes você precisa pedir ajuda. Muitas vezes tem que pedir socorro. Que necessitamos de uma oração. Falar, Senhor, ou falar para um irmão, ora por mim hoje. Muitas vezes eu me pego assim. E essa palavra primeiramente é para mim. Muitas vezes eu estou aqui, pastor da igreja, e aí muitas vezes eu não quero demonstrar essas coisas que eu falei aqui. Que eu fico triste, que às vezes eu estou desanimado, que às vezes eu preciso de uma oração. Ei, mas deixa eu te falar, não é pecado você pedir oração para um irmão. Não é pecado você pedir para que alguém te auxilie. Na verdade, isso é até nobre. Grandes homens e mulheres da Bíblia enfrentaram isso. Vou citar alguns aqui para você. Elias desejou a morte, sentindo-se sozinho e fracassado. Elias, no capítulo, em 1 Reis 19, ele fala assim, Senhor, me mata. Você acha que é só você que se sente desanimado? Moisés, cansado do peso da liderança, pediu a Deus que o matasse. Em Números 11, 14 e 15. Moisés falou, Senhor, me mata. Não aguento mais. Jeremias, em crise profunda, amaldiçoou o próprio dia do seu nascimento. Imagina, eu nasci dia 20 de março, eu achei que falava, maldito seja o dia 20 de março de 1978. Foi o que ele fez. Davi, que é um herói da fé, angustiado e abatido, falava com a sua própria alma. Imagina o cara falar para sua alma, confia em Deus, alma. Alma, confia em Deus. Era o que ele fazia. Mas muitas vezes a gente não quer parecer fraco. A gente não quer parecer que a gente não consegue lidar com as coisas. Ei, Deus está aqui hoje falando, eu estou aqui, filho. Martinho Lutero nos lembra algo maravilhoso. Ainda não sei mexer nesse negócio do Google aqui. Vou aprender. Martinho Lutero disse o seguinte, quando me sinto tentado a desistir, lembro que a força não vem de mim, mas daquele que me chamou. E por isso eu prossigo. Ô, glória, eu vou repetir para você. Martinho Lutero disse isso. Quando me sinto tentado a desistir, lembro que a força não vem de mim, mas daquele que me chamou. E por isso eu prossigo. Ei, quem te chamou foi Deus, prossegue. Tá difícil? Tá dando vontade de desistir? Também já tive. E aqui eu garanto, todo mundo já sentiu isso. Não queira ser um super-herói gospel. 2. O Senhor é a fonte da força verdadeira. O Senhor é a fonte da força verdadeira. Esperar no Senhor é ativo, não passivo. Tem muita gente que fica chorando. Ai, meu Deus. Espero no Senhor. Oh, meu Deus. Muitas vezes até tem gente que fala o Salmo 40, verso 1, né? Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ei, é válido você fazer isso. Mas espera no Senhor de uma forma ativa. Como assim, Vini? O que eu faço?
Enquanto você espera, vou te dar uma lista aqui. Enquanto você espera, a primeira coisa que você faz, ora. Enquanto espera, louve. Enquanto espera, leia a palavra. Enquanto espera, faça uma campanha. Enquanto espera, chore aos pés do Senhor. Enquanto espera, consagre sua vida a Deus. Enquanto espera, ajude um irmão da igreja. Enquanto espera. Vai ter momentos da nossa vida que você vai ter que esperar. Ah, Senhor, mas eu não queria que fosse assim. Meu irmão. Tem várias coisas que eu também não queria. Mas é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é fácil. Muitas vezes o tempo de Deus machuca. Porque o tempo de Deus, muitas vezes você fica, Senhor, você não está vendo, Pai? Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. E muitas vezes você até joga na cara do Senhor. Senhor, eu sou fiel a Ti. Eu estou na Tua casa, estou fazendo a Tua obra. Mas enquanto espera, adore. A força de Deus é ilimitada. Isaías 40, 29 diz que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você tenha perdido o vigor físico, o vigor emocional, o vigor espiritual. Mas Isaías te lembra hoje que faz forte ao cansado. Você está cansado? Ele está te fazendo forte. Sabe o que ele também te lembra? Que ele multiplica as forças. Você está só com um pouquinho de força, ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. E ele vai multiplicar. Vai multiplicar. E quando você vê, você está forte nele. A graça de Deus se manifesta, não é na nossa força. A graça de Deus não se manifesta quando eu conheço a Bíblia inteira. Não. A graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 19 diz que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus está se aperfeiçoando em você. Você está fraco? Deus está aperfeiçoando o poder dele em você. Está fraco? Deus está te aperfeiçoando. Deus está te ensinando a depender da graça dele. Charles Spurgeon, um pregador batista inglês, te lembra hoje o seguinte: sem Cristo, somos como os galhos secos, mas em Cristo, até a alma cansada florescerá com poder que vem do alto. Vou repetir para você. Sem Cristo, somos como os galhos secos, mas em Cristo, até a alma mais cansada floresce com o poder que vem do alto. Sua alma vai florescer, meu irmão. Um dia, você vai rir de tudo isso que você está passando hoje. Eu sei. Vai ter um dia que você vai rir de tudo que você está passando. Mas só que você vai rir lembrando de todas as coisas que o Senhor fez. Porque cada vez que a gente olha para trás, a gente fala, nossa, Senhor, o Senhor realizou isso na minha vida de uma forma tão maravilhosa. Eu jamais pensei que o Senhor iria por este caminho. Porque Deus não é um Deus previsível. Um Deus que faz 2 mais 2 é 4, não? 1 mais 1 dá quanto? 1 mais 1 dá? Não. A Bíblia fala que 1 mais 1 é 1. Você vai sair da casa da sua mãe, vai se casar com a sua esposa e os dois serão um. Então a matemática de Deus não é essa lógica que você está pensando. Deus tem a sua própria matemática. Mas você pode falar, tá, Vini, como se levantar desse desânimo? Me ajuda, que eu não estou entendendo o que você está falando. Como se levantar do desânimo? Eu vou te dar só 3 pontos aqui. Ore com sinceridade, mesmo sem palavras bonitas. 1 Pedro 5,7 diz que
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que isso quer dizer? Deus está cansado da sua tentativa de performance, daquela oração, sabe? Eu tenho para mim que tem gente que quer ensinar a palavra para Deus. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que estão cansados... Irmão, Deus já conhece a palavra dele. Não precisa você querer ensinar a palavra de Deus para Deus. Rasga o seu coração. Fecha a porta do seu quarto e fala, Senhor, agora eu quero falar com o Senhor. É eu e o Senhor. Eu quero ter uma conversa com o Senhor, Pai. Ore como uma conversa. Ore como uma conversa. Você crê que quando você está orando, Deus está ali? Quem crê nisso? Meu irmão, se Deus está ali, por que você não fala como se você estivesse falando com o seu Pai? Conte o seu dia para Ele. Suas decepções, suas falhas, suas alegrias, suas tristezas. Deus está cansado daquela oraçãozinha, querendo mostrar que muitas vezes a gente conhece a Bíblia. Como para alguém que está te escutando. Ore dessa forma. Ore para o teu pai que te vê em secreto. Talvez você tenha tido um pai que nem te ouvia direito. Você ia falar com ele, tá, fica ali. Mas Deus não é assim, não. Deus, ele está atento no que você está falando para ele. Você está falando, ele está ouvindo. Deus é capaz de mudar a história de um dia por você. Só que você não aproveita isso. Outra receita, para você se levantar desse desânimo, alimente-se da palavra que dá vida. Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus tem palavra nova para você. Deus tem novas histórias para você viver. Deus tem tantas coisas maravilhosas para a tua vida. E hoje eu estou aqui para te lembrar que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Deus tem coisa nova para você. Deus tem novas histórias. E mais uma receita aqui para você se levantar do desânimo. Ande com pessoas de fé. Não com quem te puxa para baixo. Anda com quem te joga para cima. Está desanimado, pessoa? Opa! Vai dar tudo certo. Deus é bom. Eclesiastes 4:9 diz que melhor é serem dois do que um. Por quê? Se um cair, o outro levanta. Pare de andar com quem só te diminui. Pare de olhar para a vida daquela pessoa que você acha que tem a vida perfeita. Você tem a vida perfeita. Eu já falei isso aqui em outras pregações. Tem pessoas que sonham ter a vida que você tem hoje. Falam, nossa, se eu tivesse uma casa eu era feliz. Nossa, se eu tivesse um emprego eu era feliz. Se eu tivesse um carro eu era feliz. Só que tem gente, infelizmente, o que eu vou falar aqui é a grande realidade. Tem gente que só é feliz com a próxima coisa. Ela nunca está feliz com o que ela tem. Ela só está feliz com a próxima coisa que ela vai conquistar. E quando ela conquista, ela já não está mais feliz. Aprenda a usufruir o que você já tem. Aqui no nosso caso, não é todas as pessoas que têm mãe ainda. Você tem mãe ainda para dar um abraço? Tantas coisas que você pode glorificar a Deus. Mas aí você se apega só no que você não tem. Pare de lidar com pessoas que não têm a mesma fé que a sua. Às vezes você chega toda motivada. Nossa, Jesus vai estar... Estou crendo, Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a pessoa... Quem é Jesus?
Muitas vezes, meu irmão, eu vou falar algo aqui, me perdoe, eu não quero machucar ninguém, mas muitas vezes você prefere ter comunhão com o ímpio do que com o irmão da igreja. Às vezes você quer contar a sua vida inteira com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você, mas não confia no irmão da igreja. Às vezes você faz que nem Eva. Como assim, Vini? Ela tinha um esposo dela, que ela podia conversar diariamente. Mas ela foi falar com quem? Uma serpente. Eu nem sei como era a serpente, né? Porque depois ela teve outra forma. Mas ela não foi conversar com o esposo, ela conversou com quem? Conversou com um bicho. Conversou com... Nesse contexto, você sabe que ela estava falando com o capeta, estava falando com o diabo. E tem muitas vezes pessoas que você vai confiar a sua vida que você está falando com o próprio capeta. Mas você não confia numa pessoa da igreja. E aqui eu vou insistir nisso aqui. Eu vou até falar alto para você entender. Pare de insistir naquilo que Deus já tirou da sua vida. Deus já tirou da sua vida? Deixa embora. Mas você às vezes quer insistir. Ai, Senhor, deixa só mais um pouco. Já falou não, já tirou, já foi. Dá glória a Deus. Não ficar preso nisso. E aqui eu quero deixar uma frase aqui de John Wesley, que diz assim: o cristianismo não é uma religião... Desculpe, engasguei. O cristianismo não é uma religião solitária. Se você quer ir longe, caminhe com os irmãos que te levam para mais perto de Deus. Está querendo ir longe? Caminhe com os irmãos que vai te levar para mais próximo de Deus. Que aí você vai seguro. Partindo aqui para a conclusão, meu irmão. O desânimo pode nos visitar, mas não pode nos dominar. Em Cristo, temos acesso a uma fonte inesgotável de força. Vou repetir. Em Cristo, nós temos acesso inesgotável de força. Consolo, propósito. Deus não se afasta de você no seu cansaço. Ele se aproxima para te renovar. Deus não está longe, Ele está pertinho para te renovar. Ele está um abraço de distância, Ele está aí do teu lado. Só basta você querer ter acesso a Ele. Você pode estar fraca hoje, ou fraco. Mas Deus é forte o suficiente por você. E Ele promete: quem espera nele, corre sem se cansar, caminha sem desfalecer. Alguém quer isso nessa noite? Alguém quer renovo do Espírito Santo nessa noite? Eu quero orar com você, para que Deus renove as nossas forças, renove as nossas esperanças. Eu sei, meu irmão, que há dias que é difícil. Tem dias que a gente desanima. Tem dias que a gente precisa só de um abraço, como esse que a Marcela está dando agora. Mas é tudo que a gente precisa. Mas hoje, o Senhor quer que você saia daqui renovado. Você saia daqui pronto para o amanhã. Porque amanhã tem mais. Amém? Vamos orar. Se você puder, fique em pé, de joelhos, do modo que você achar conveniente. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor renove as nossas forças. Mas não só as nossas forças físicas, Pai. Renova a nossa esperança. Renova o nosso coração cansado, Senhor. Ô, Papai, tem misericórdia de nós, Senhor. Renova, Pai. Renova a tua igreja, Pai. Dá um tempo de alegria, um tempo de refrigério. Senhor, nós estamos aqui, Pai, de todo o nosso coração, Pai. Pedindo para que o Senhor
Faça coisas novas em nossa vida, Senhor Jesus. Senhor, para que nós possamos reconhecer e lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, Pai. Muitas vezes nós estamos ansiosos, Pai, para como o Senhor vai fazer, quando o Senhor vai fazer. Mas na verdade, Pai, isso não importa, porque o que importa é que o Senhor vai fazer algo tremendo na nossa vida, Pai. O Senhor vai fazer algo maravilhoso. Basta somente nós confiarmos, Pai, que o Senhor está trabalhando. Pai, nós queremos ser usados por Ti, Pai, para levantar outras pessoas que estão desanimadas, Pai. Muitas vezes, Pai, o Senhor nos usa, Pai, no nosso desânimo para levantar outras pessoas desanimadas, Pai. Senhor, mas eu sei que é a sabedoria do Senhor, Pai. E nós colocamos, Pai, toda a nossa vida, Pai, toda a nossa esperança, tudo que temos, tudo que somos, diante do Teu altar, Pai. Realiza em nós, Pai. Faz coisa nova em nome do Senhor Jesus, Pai. Para que todas as pessoas possam ver o Senhor brilhar em nós. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. E hoje, eu te convido a tomar uma decisão. Não fique paralisado no desânimo. Eu sei que é difícil, meu irmão, o que eu estou falando. Mas não fica paralisado no desânimo. Volte-se a Deus, confia nele novamente. Confia. Ore mesmo sem palavras. Tem dias que a gente ora mais chorando do que falando. Ainda que o Senhor tenha que recolher suas lágrimas no chão, Ele está entendendo a sua oração. Separe 10 minutos hoje, quando você chegar na sua casa, para ler Isaías 40. Pedir para que o Espírito Santo te renove. Eu tenho certeza que você vai voar como uma águia novamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.